Resumo do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Você já teve a sensação de que algo invisível te impede de alcançar todo o seu potencial? Que existe uma força que sabota silenciosamente seus planos, suas ideias, suas metas? Napoleon Hill teve essa mesma impressão e decidiu confrontar essa força de frente. O resultado? Um dos livros mais polêmicos e profundos do século passado, Mais Esperto que o Diabo. Escrito em 1938, o manuscrito ficou guardado por décadas. A família de Hill temia sua publicação. Por quê? Porque ele expõe uma verdade brutal sobre como o medo e a ignorância são usados como ferramentas para controlar a humanidade. E o mais ousado, Hill personifica essa força obscura como o próprio diabo. Mas esse não é um livro religioso. É um manual psicológico, um mergulho no lado sombrio da mente humana. Hill inicia com um exercício de coragem. Ele declara ter dominado seus próprios medos. E é somente quando uma pessoa domina o medo que ela pode interrogar o diabo. A partir daí, o livro se transforma num poderoso diálogo entre o autor e essa entidade que se esconde na mente dos indecisos, dos que vivem no piloto automático. A primeira revelação do diabo é clara e perturbadora. Ele afirma dominar 98% da população mundial. Como? Através do hábito de vagar. Mas o que é vagar? É viver sem propósito. É deixar a vida te levar. É acordar, trabalhar, comer, dormir e repetir, sem jamais questionar por que você faz o que faz. O vagante não pensa, ele reage. Ele segue a multidão. E segundo o diabo, é exatamente aí que ele encontra morada, na mente dos que não têm direção. E como esse domínio acontece? Tudo começa na infância. O sistema de ensino, as crenças religiosas mal interpretadas, a cultura baseada no medo. As crianças aprendem a obedecer, mas não a pensar. Aprendem a temer o fracasso, mas não a aprender com ele. Crescem acreditando que errar é vergonhoso, que sonhar grande é perigoso, que ousar é um pecado. O diabo se instala na mente daqueles que perdem a capacidade de questionar. Mas Hill não para por aí. Ele quer saber como escapar dessa prisão mental. A resposta é poderosa. Desenvolver o hábito de pensar por si mesmo. A chave é a definição de propósito. Um propósito claro, forte, inabalável. Quando você tem um propósito, você não vaga. Você age com intenção. Mas apenas ter um propósito não basta. O diabo revela os 7 princípios que juntos formam um antídoto contra sua influência. Vamos a eles. 1. Definição de propósito. Quem não sabe o que quer, aceita qualquer coisa. Definir um propósito é como ajustar a bússola da sua vida. Sem isso, você está à deriva, vulnerável às tempestades externas e internas. 2. Autodisciplina. É a habilidade de fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não quer. O diabo revela que uma mente indisciplinada é como um jardim abandonado. Ervas daninhas, medos, dúvidas, distrações crescem com facilidade. 3. Aprendizado com o fracasso. O fracasso é o maior professor da vida. Mas os vagantes fogem dele. Os pensadores definidos o estudam. Cada erro esconde uma lição. Quem aprende com os próprios tombos se fortalece. Gestão das influências ao seu redor. O diabo age nos ambientes tóxicos, nas amizades negativas, nos conteúdos que consumimos, nas influências inconscientes. Cercar-se de estímulos positivos é construir uma muralha mental contra a manipulação. 5. Tempo. O vagante desperdiça o tempo. O pensador definido o investe. Cada minuto é uma semente. Você está plantando frutos ou ervas daninhas? Harmonia. Pensamentos, palavras e ações precisam estar alinhados. O caos interno é solo fértil para o diabo. A harmonia é o escudo contra a autossabotagem. 7. Cautela. Tomar decisões de forma impulsiva é como abrir as portas da sua mente para a manipulação. A cautela é o filtro que protege sua atenção e energia. Ao aplicar esses 7 princípios, você ativa uma força interior que estava adormecida. Você sai do automático. Você acorda.
Mas o livro vai além da teoria. Ele traz reflexões práticas como: por que a escola ensina fórmulas e datas, mas não ensina a pensar? Por que o medo da pobreza paralisa mais do que a pobreza em si? Por que as pessoas preferem a zona de conforto mesmo quando ela está destruindo seus sonhos? O diabo se alimenta da sua dúvida. Ele se esconde nos "e se?". E se eu fracassar? E se me julgarem? E se não der certo? Cada dúvida é uma brecha. Cada medo é um convite. Mas quando você assume o controle, quando define um propósito, disciplina sua mente, aprende com os erros e escolhe com cautela o que entra no seu mundo, o diabo perde o poder, porque ele só existe na mente desatenta. A mensagem central do livro é clara: o maior inimigo do ser humano não está lá fora, está dentro. E não é um ser com chifres, é o medo, a indecisão, a inércia. E a boa notícia? Você pode vencê-lo. Napoleon Hill nos entrega, por meio dessa obra provocadora, um mapa para a liberdade. Mas a decisão de seguir ou não o caminho é sua.